Se tu é uma criança dos anos 90, tu com certeza se lembra dessa entrevista aqui. Imaginem a cena, duas crianças, 5, 7 e a televisão ligada no último volume. E de repente, esta cena passa na televisão, mostra. A violência dos desenhos japoneses é constante na vida da garotada. Muita luta, ação, heróis que resolvem tudo no braço. O campeão de socos e pontapés é a animação Dragon Ball. Uma grande batalha com heróis vivos e mortos se enfrentando num torneio de artes marciais. A saga do herói Goku já levou milhões de crianças e adolescentes ao cinema. Agora eu vou te mostrar o verdadeiro poder de um Saiyajin. Mas o filme Dragon Ball superou todas as cenas de violência retratadas pelos criadores da série. Um dos personagens ensina ao outro como matar o próprio pai. Essa entrevista foi ao ar no programa Boa Noite Brasil, apresentado, pelo saudoso Gilberto Barros. Acho que ele não morreu porque eu estou chamando ele de saudoso, Mas enfim, ela foi ao ar em junho de 2003. Pouco depois dela foi ao ar aquela reportagem falando especificamente sobre as cartas do demônio, que era o baralho do diabo, que era o Yu-Gi-Oh! Tudo isso daí, na verdade, eu vou utilizar como pano de fundo para discutir sobre uma questão mais profunda, que vira e mexe, volta a ficar em evidência, mas é a ideia de que a ficção influencia as pessoas a tomar atitudes violentas, Logo de cara eu vou declarar minha opinião, que é obviamente que não, que obviamente essa é uma deturpação da ordem dos fatores violentos da nossa vida. Responsabilizar obras de ficção por atitudes que foram feitas na vida real, para mim é um grande absurdo. Mas então vamos elaborar esse raciocínio, se ainda tem pessoas que ainda duvidam, se em 2026 ainda é necessário que a gente discuta sobre essas questões e elabore os porquês. Então vamos começar por um exemplo. O último caso que eu tive conhecimento de alguém fazendo algum crime e utilizando uma obra de ficção como o que inspirou ele a fazer aquilo, foi de um japonês, lá em 2021, que ele fez um crime inspirado pelo filme O Coringa, de Joaquim Fênix. Ele esfaqueou uma pessoa num vagão, tocou fogo no vagão de um metrô, e ele, quando foi pego, parece que ele estava caracterizado mesmo como personagem, e ele disse que a cena do filme inspirou ele a querer matar o maior número de pessoas e conseguir a pena de morte. Ele não conseguiu isso, ele vai ter que ficar preso e fazer trabalho forçado por 23 anos, então aparentemente não foi realizado sua vontade. Esse exemplo eu vou começar justamente para defender minha tese. Olha, esse é um caso das milhões e milhões de pessoas que assistiram esse filme, e a grande maioria absurda, 99,9% das pessoas que viram esse filme, não fizeram nenhum crime violento depois de ter assistido essa obra de ficção. Esse sujeito que fez o crime, ele já teve várias questões da vida dele, da experiência de vida dele, até chegar o momento que ele assistiu esse filme, que já tinham feito ele desejar por realizar algo violento. Se ele ia matar alguém ou se matar, o desejo já estava instalado na cabeça dele. Chegou uma obra de ficção que ajudou ele a criar uma representação do que como que ele queria fazer aquilo. Mas o ponto não foi a obra que faz aquilo. Uma pessoa assistir ou jogar algo que tem violência não faz tu tomar atitudes violentas. Como, por exemplo, jogos de dar tiro. São alguns dos jogos mais populares que existem nesse mundo. Se as pessoas que jogam jogos que passam no ambiente de guerra, Call of Duty ou Free Fire, coisas do tipo, essas pessoas jogam esses jogos e depois não saem por aí atirando, matando os outros. Eu joguei GTA, eu não estou utilizando eu como exemplo, mas eu faço parte dessa demografia. É que esse vídeo eu não quero que fique muito anedótico, mas eu faço parte dessas pessoas, Como eu comecei esse vídeo aqui falando, eu nasci nos anos 90, eu assisti muitas obras de ficção e joguei muitos jogos de videogame violentos, porque já estava se tornando normal, Os anos 90 tinham muito mais violência explícita em jogos, desenhos animados e filmes do que tinha sido, por exemplo, nos anos 60 e 70. Mas agora, a questão da violência real, pragmática, ela sempre existiu. Ela precede as obras de ficção. Então o meu raciocínio, em última instância, ele chega nessa lógica, sabe? Eu sei muito bem a razão pela qual as pessoas são violentas. As pessoas são violentas porque o mundo real existe a violência, sabe? As nossas relações humanas envolvem a violência. No presente momento, teoricamente, é o momento que a gente mais reduz o uso de violência. Então se a pessoa não vê violência dentro da casa dela, e ela não vê violência dentro do ambiente escolar, na comunidade dela, talvez ela não reproduza a violência. Mas agora, se dentro de casa as pessoas se batem, se na comunidade dela, na rua dela, as pessoas se agridem, na escola dela, as pessoas se batem,
Olha, imaginar que algum dia a pessoa não vai querer externalizar a violência também, pra mim é um grande absurdo. E vários desses jovens, essas pessoas que cometem crimes, tiroteio e de atacar várias pessoas, vários desses jovens eles têm um histórico de bullying, de perseguição, sim. Nem todos eu conheço, assim, casos de jovens que tinham uma vida normal e eram até bem sucedidos socialmente e ainda assim fizeram um crime bárbaro, mas agora pessoas que não necessariamente manifestavam uma espécie de psicopatia, eu diria, né, que talvez tenham se tornado sociopatas, muitos deles têm coisas em comuns, muitos deles jogavam sem jogos violentos, muitos deles eram isolados socialmente, mas eu não acho que o jogo violento ou ser isolado socialmente é o que faria alguém matar alguém. Mas agora, a pessoa viver uma situação de abuso, ou dentro de casa ou na escola, ou quem sabe dentro de casa e na escola também, pode fazer com que um dia essa pessoa acabe fazendo uma coisa bárbara e ele pode sim utilizar um jogo, um filme, como uma coisa que ele utilizou, tipo assim, foi isso que me ajudou a criar uma representação de como eu queria criar aquilo. Mas o ponto é, não foi a obra que fez a pessoa querer fazer aqueles crimes, entendeu? Pessoas sem desejos de matar, pessoas que não estão assim flertando com essas ideias, não vai ser a obra de ficção que vai fazer isso. Aí eu posso também entrar um pouco assim numa questão assim de qual idade que a violência entra na vida de uma criança, e daí assim, Renato não é pai, quem que tá dando opinião? Isso não tem nada a ver com eu ser pai ou não, isso aqui é uma questão de como que forma a psique humana, e eu já fui uma criança também, eu posso usar as minhas memórias, as minhas referências de quando eu era criança, e eu tinha contato com jogos violentos, com filmes violentos, com desenhos animados violentos. Então, o ponto não é se, eu tô querendo ensinar os outros a criar os filhos deles. O ponto é a gente refletir sobre se isso realmente vai influenciar uma criança a se tornar violenta. Um exemplo que eu posso dar é que, sei lá, acho que aquele rapaz, o Fred do Desimpedidos, falou lá no Podpah, ele não queria o filho dele vendo Tom e Jerry porque eles têm um gato dentro de casa e a criança vê um rato animado batendo num gato animado em determinado momento, poderia influenciar aquela criança a ser violenta com um gato dentro de casa. E daí ele falou assim, é uma coisa que a gente começa a se preocupar quando a gente se torna pai, né? Olha, eu realmente não sei se alguém consegue pensar assim, mas é uma linha de raciocínio bem bizarra, considerando que tu já foi uma criança. Eu vou falar especificamente, ao longo da minha vida, depois que eu cresci, eu descobri que houve crianças que maltratavam, que de vez em quando até mesmo matavam animais pequenos. Que isso não é uma coisa comum, mas é um grupo de pensamentos infantis, envolve maltratar animais domésticos muitas vezes, e os gatos costumam ser mais fáceis de ser vitimizados do que cães, porque, enfim, por várias questões. Isso daí eu acredito que pode ser não só um indício de psicopatia, mas também pode ser alguma coisa que tem que ser uma falta de atitude moralizante que tem que ser moralizada. E eu já ouvi falar de gente que sim, descobriram que eu fazia isso e me xingaram, me bateram, me alertaram que por que tu bateu no animal inocente, e eu parei de fazer. Então, eu nunca fui uma criança dessas. Eu, particularmente, sempre gostei muito dos animais e, tipo assim, nenhum animal doméstico eu costumava a querer agredi-los, embora seja, eu tenha batido em animais em alguns momentos da minha vida, principalmente quando eu era mais novo. Justamente porque, pelo que eu falei, eu já vi outras pessoas quando eu era criança agredindo animais, então tu se acostuma com aquele hábito e tu reproduz. Mas então, da onde que vinha o meu comportamento? Da sociedade, da cultura que a gente vivia, do ambiente que a gente está inserido. Não era eu estar assistindo um desenho animado, aí lá no desenho animado o rato ia lá, batia no gato, e daí eu me sentia assim, agora estou autorizado a descer o cacete nesse animal, sabe? Tipo, isso é um absurdo, tá ligado? É uma linha de raciocínio completamente maluca e que não consegue organizar as coisas da realidade pragmática. A realidade pragmática é o que eu falei. Crianças que não vivem em ambientes violentos não vão reproduzir violência, mas agora, se tu vive num espaço que de vez em quando o pau come, a criança vai descobrir que em algum momento o pau pode comer. É simples assim, sabe? É uma coisa memética. As pessoas aprendem a reproduzir aquilo que elas enxergam acontecendo nos seus próprios ambientes. Se não é dentro de casa, em algum outro lugar ela descobriu que existe essa forma de comunicação na base de se impor com a violência, sabe? E aí, antes de terminar esse vídeo, eu vou chegar num ponto mais profundo, então que mais ou menos é assim, né? Quanto mais o vídeo vai avançando, eu tento trazer assuntos mais complexos, porque o meu ponto é que ele abandonou a barca, ainda está disposto a refletir sobre esses temas. O filho matará seu querido pai. Isso é típico de um Saiyajin. A outra coisa que eu quero trazer é que, na realidade, eu acredito que a gente tem que permitir que, no mundo das ideias, da ficção e no mundo da linguagem, a gente seja muito violento. Eu acredito que isso é muito importante para criar um mundo pacífico.
Eu sou o produto de uma sociedade pacífica e eu adoro a violência na ficção, sabe? Eu, particularmente, eu sou, tipo, mais do que o necessário, eu diria, sabe? Quase todas as histórias que eu vou parar pra assistir, eu espero que, se não for rolar pancadaria ou morte, pelo menos correria, tensão, gente correndo risco de vida, sabe? É coisas que eu quase que não abro mão nas minhas obras de ficção, e obras de ficção em que ninguém vai morrer, ninguém vai apanhar e ninguém vai correr risco de vida, eu sou muito mais exigente com elas, tá ligado? Obras de ficção que não vão ter nenhum desses elementos pra me distrair, pra me satisfazer a vontade de ver essas coisas acontecendo, elas têm que ser... Eu exijo muito mais, tá ligado? As outras obras, elas vão ter... Elas também vão ter que ter bons personagens, vão ter que ter boas narrativas, vão ter que ter boas cenas. Se for um jogo, vai ter que ter uma jogabilidade interessante, enfim. Eu ainda vou exigir coisas das obras, mas eu espero que elas vão ter essas 3 coisas. E se elas não tiverem nada disso, meu amigo, olha, ela vai ter que ser uma obra-prima da ficção pra eu não ficar entediado. Esse é meu estilo de conteúdo, sabe? Eu particularmente amo filmes de terror, eu assisti, sabe, centenas já deles. Centenas. Isso daí não me fez querer ter atitudes violentas na vida real, pelo contrário, a única coisa que te torna um bagulho, te torna uma pessoa dessensibilizada pra violência na ficção. Isso não quer dizer que diminui a minha sensibilidade pra violência na vida real. Inclusive, qualquer pessoa que já viu violência real e violência na ficção sabe que é distoante, sabe? E eu nem vou falar coisas mais extremas que eu realmente não cheguei a ver, sabe? Eu não me lembro, sabe, sei lá, de ver alguém ser assassinado na minha frente. Eu não tive essa experiência. Mas até quando tu vê as pessoas se agredindo, quando as pessoas sangram, quando alguém acaba indo pra cima de outra pessoa, o ambiente muda, as coisas ficam diferentes. É muito diferente de tu ver morte na ficção, sabe? É muito diferente mesmo. Então, na vida real, pessoas que viram coisas muito piores do que eu devem saber como é que é. Eu não vivi essas experiências, mas de tanto ver filmes e filmes e filmes e filmes falando de vários temas e ver as pessoas morrendo de várias formas, chega um momento que tu fica dessensibilizado para aquela questão, mas de nenhuma maneira me incentiva, faz com que eu queira matar os outros, faz com que eu queira ser violento, né? E daí eu não tô utilizando eu como exemplo, eu posso falar de grande modo geral, tá ligado? Filmes de terror, assim, recebem muita audiência todos os anos, e existe várias pessoas que nem eu, que são meio que ratos dos filmes de terror, só quer ficar assistindo filmes de terror, mesmo achando muitos ruins e não gostando e falando mal bastante. Isso não quer dizer que tu não vai ficar perseguindo os que tu vai gostar, digamos assim, sabe? Então, existem muitas pessoas com esse estilo, e não só a questão do filme de terror, mas eu usei outras obras de ficção, sabe? Animes, por que o estilo shonen é tão famoso? Porque o anime shonen te garante que o pau vai comer em algum momento. É por isso que é popular, as pessoas sabem que o pau vai comer. Desde a época do Dragon Ball, desde antes do Dragon Ball, e hoje em dia também, sabe? Então tu vai assistir uma história dessas, isso não quer dizer que tu não se importa com todos os outros elementos, e que tu não possa trabalhar bons valores, bons sentimentos humanos, tu não possa ensinar valores interessantes, sabe? Dragon Ball realmente eu não acho que é o melhor exemplo. Mas, por exemplo, eu gosto muito de One Piece. Eu acho que One Piece, mesmo sendo um anime que a pancadaria come, sempre, eu acho que o Oda faz sim um bom trabalho, que se aquela história está sendo assistida por um público mais jovem, porque a questão sobre essas das obras de ficção, as pessoas assistem aquilo que elas querem assistir, sabe? E isso eu não tô querendo dizer que tu não tem que impedir teu filho de assistir certos conteúdos, mas eu tô falando de um ponto de vista pragmático, a palavra que eu ainda não tinha falado até agora, sabe? No bingo do Renan, quem tava esperando pra eu falar pragmático, eu ainda não tinha dito. Mas então, pragmaticamente falando, as crianças, conforme for crescendo, vão se tornando autônomas, para além da idealização que eu que mando no meu filho. O teu filho pode confiar em ti ou não, mas ele vai fazer as coisas que ele quiser. Se ele confiar em ti, tu vai saber tudo que teu filho faz e deixa de fazer. Agora, se ele não confiar em ti, ele vai continuar fazendo tudo que ele quiser fazer, porque, pragmaticamente falando, ele vai assistir as coisas que ele quiser assistir. Seja o que tem na televisão, eu, mais uma vez pegando eu como exemplo, quando eu era criança eu estava limitado pelo que tinha nos canais de televisão. Mas tão logo eu adquiri a internet, ali com 14, 15 anos, eu ia atrás dos conteúdos que eu queria assistir. Eu assisti os conteúdos que eu queria assistir e foi exatamente assim até o dia de hoje, digamos assim, sabe? Agora, quando eu era uma criança, eu mudava de canal e alguns programas eu assistia, alguns desenhos educativos também, que quando eu era criança eu nem sabia se era educativo ou não. Eu posso até dar um exemplo específico. Eu acabei de declarar aqui o quanto que eu gosto de coisas violentas, mas quando eu era uma criança, um desenho animado que eu gostava bastante era O Pequeno Urso. E o Pequeno Urso é um desenho que pra mim é muito icônico, porque ele é um desenho com o menor nível de tensão que eu já vi. Ele não é só um desenho que o pau não come. Ele é um desenho que tu não... Tipo assim, nada parece que vai dar muito errado, entendeu? Ele não te dá grandes, assim, descargas emocionais. Nenhum episódio do Pequeno Urso tá correndo um grande risco, tá ligado? Tipo assim, nossa, se isso aqui der errado,
ferrou. Nenhum episódio tem essa premissa. Todos os episódios são bem tranquilos, calmos, serenos. Eles têm a ver bem muito com uma questão assim, de exploração infantil mesmo, sabe? É um programa realmente indicado para crianças pequenas, eu imagino. Mas eu gostei até uma idade bem mais velha, e até hoje em dia, de adulto, se eu botar para assistir um desenho, ele não me entretém tanto quando eu era criança, mas eu consigo entender por que eu ficava hipnotizado praticamente quando eu era uma criança. Porque ele é muito charmoso mesmo em todas as outras questões, sabe? Só na questão do traço, na própria dublagem também, os efeitos sonoros. Ele é muito assim, ele é realmente um desenho gostosinho de assistir. E eu indicaria qualquer pai mostrar para uma criança, porque ali não tem violência alguma, mas o ponto é, se a criança não gostar, o que tu pode fazer? Tu vai obrigar ela a assistir episódios do Pequeno Urso? Não tem como, né? Mas agora, eu particularmente, mesmo adorando animes com violência e gostando de histórias norte-americanas também, sabe? Gostando de super-heróis e o pau comendo, gostava bastante. Por exemplo, eu era do time que preferia mais a Liga da Justiça do que os X-Men, e não era tanto por uma questão de narrativa e tudo mais, mas é porque na Liga da Justiça o pau comia 100% de certeza, enquanto no X-Men Evolution, de vez em quando o pau não comia, né? Eu tô usando esses dois exemplos, que só quem é dos anos 90 e assistiu o SBT vai entender esses exemplos, né? Mas então eu era esse caso. Da mesma maneira, qual é um dos primeiros programas direcionados à criança que ressoa muito forte com o público masculino? Meninas Superpoderosas. Porque Meninas Superpoderosas, independentemente da estética ser totalmente focada para as meninas, qualquer menino que já parou para assistir Meninas Superpoderosas sabe que o pau sempre come, cara. Quase que 100% dos episódios o pau comia naquele desenho, de vez em quando para níveis até inesperados de violência, eu diria para vocês, sabe? Por exemplo, eu nunca vou me esquecer quando os personagens começam a ficar desfigurados, ou quando o cérebro do macaco louco fica exposto, esse tipo de coisa, sabe? É um desenho que, apesar... E ele realmente é famoso por ter sido um sucesso nas duas demografias. Apesar dos produtos terem sido muito mais comercializados para meninas, na realidade a retenção de público nunca foi diferente, tá ligado? Meninos e meninas continuavam assistindo. Os meninos não mudavam de canal. E aí eu vou até dizer pra vocês que eu não sei exatamente como que esses dados são coletados, mas é uma narrativa que eu consigo comprar porque eu me sinto inserido nela, né? Como eu falei, é uma coisa que, assim, tu para pra assistir um filme da Barbie e depois tu para pra assistir um episódio de Meninas Superpoderosas, tu pode não gostar dos dois, mas eu definitivamente gostava de Meninas Superpoderosas porque o meu cérebro recebia o que eu queria, tá ligado? A dopamina era entregue independentemente daquela estética, sabe? O pau sempre acabava comendo e isso me dava satisfação, me fazia gostar desse desenho animado. E eu sei que eu perdi um pouco o fio da meada, mas vamos voltar, né? Mas o ponto é esse: obras de ficção tem que ter violência e na linguagem também, sabe? Eu acredito no mundo pacífico. Eu me perdi porque fui falar todas as histórias da minha vida, né? Então, eu acredito, tudo isso que eu dei exemplo agora de falar de todas as obras de ficção violentas que eu gosto, não me tornaram uma pessoa violenta. Eu nunca troquei sopapos com ninguém, nunca agredi mulher alguma, e não que eu não tenha comportamentos agressivos. A agressão fica, sei lá, no linguajar, fica de vez em quando na linguagem física, porque a gente não pode conter uma reação física que pareça mais agressiva, mas eu nunca comandei meu cérebro a chegar às vias de fato com nenhuma pessoa, e eu realmente acho que no mundo pacífico a gente tem que ter isso, justamente porque eu posso dizer para vocês que eu já vi gente falando que, por exemplo, realmente pessoas mais violentas é porque elas não sabem expressar seus sentimentos. De vez em quando, se elas pudessem xingar, ofender, manifestar o descontentamento que eles estão sentindo diante de uma pessoa, de uma situação, eles não recorreriam à violência, sabe? Da mesma forma que é isso que talvez separa o homem primitivo do homem que fala, talvez, tá ligado? Porque pensa que antigamente as pessoas em determinado momento se desentendiam, no momento que as pessoas não sabiam falar, mas elas não eram necessariamente ainda os hominídeos anterior a ele. Só que eles não sabiam falar, então eles se desestressavam, chegava uma hora que assim, ó, eu não conseguia fazer tu entender o que eu queria, eu tinha que te meter o cacete, tá ligado? Tinha que partir pra cima de ti porque eu não conseguia comunicar o desacordo que a gente estava tendo. Hoje em dia a gente tem linguagem, entendeu? Hoje a gente pode discutir, a gente pode argumentar, e eu até acho que a gente pode até se ofender, sabe? No meu mundo ideal, a gente tem liberdade de expressão para se ofender. E daí, não que não existam ofensas mais problemáticas e que eu seja a favor de todas as ofensas sejam liberadas. Esse não é o meu argumento. Mas eu não vou poder abrir toda essa brecha sobre especificamente quais ofensas são legítimas ou não,
Mas é basicamente assim, a gente tem que poder se xingar, se ofender, a gente tem que poder falar mal um dos outros, porque se tu mandar uma pessoa tomar no cu dela, se tu mandar a pessoa se fuder, se tu falar coisas horríveis sobre a família da pessoa e a aparência dela, vai te impedir de dar um tiro nela, dar uma facada nela, eu acho que vale muito a pena, entende? Então eu acho que a gente viver no mundo, e eu acredito sim que as pessoas poderem se xingar, poderem se ofender, coloca pra fora essa energia, sabe? Tu não se sente asfixiado, tu não sente que tu tá sendo impedido de proliferar a tua expressão. Então, basicamente, eu acredito sim que nas obras de ficção e na linguagem, né, comunicação informal, nós temos que ser capazes sim, de sermos violentos, agressivos, sabe? De mostrar coisas ultrajantes, porque eu acredito que esses mecanismos são apaziguadores para o suposto bloodthirsty que pessoas teorizavam que existiam, sabe? Muitas pessoas dizem que as pessoas se matam como se a humanidade tivesse uma necessidade de recorrer à violência. Olha, e eu até poderia aprofundar em questão antropológica mesmo. Hoje em dia conheço eu sei como vários povos diferentes se relacionavam com a guerra, com a batalha. Isso daí tem mais fundamento do que podia parecer a primeira vez que tu escuta esse raciocínio, entendeu? Então, realmente, sim, as sociedades humanas sempre criavam mecanismos que permitiam eles extravasar violência, extravasar certos sentimentos, sabe? E a gente está querendo criar um mundo que isso não pode acontecer. Pelo menos não do jeito que acontecia antigamente. Pelo menos não do jeito literal, físico, de pegar uma pedra e esmagar o crânio de uma pessoa. Se a gente está querendo criar um mundo sem esses mecanismos, eu quero criar esse mundo, eu acho que em algum lugar a gente tem que enfiar tudo isso, tá ligado? Então vai ter que ser nos filmes, vai ter que ser na música, nos jogos, na linguagem, vai ter que ser na forma de se expressar, sabe? A gente vai ter que ter muita violência fictícia para pessoas como eu e várias outras pessoas se sentirem saciados apenas pela ficção que tu pode externalizar ali, e a gente diminui o máximo possível as manifestações violentas no mundo real, sabe? E realmente eu acho que eu acabei indo um pouco longe demais e eu poderia ir ainda mais fundo, mas eu sinto que esse vídeo já ficou longo pra cacete, né? Mas então é isso, quem assistiu até o final, eu espero que tenha curtido. Deixa um like e se inscreve no meu canal se assistir no YouTube, e deixa um like também e passa a me seguir se tu assistiu no TikTok. Valeu! Vamos, esmague ele como se fosse uma barata nojenta!